Bom, pessoal, vamos iniciar então a primeira aula sobre sensores, né? A gente viu nas aulas passadas que o sensor é o elemento primário de um transdutor. Ele é o elemento que está em contato com a variável a ser medida. O transdutor, então, seria um nome mais global, tá? Para representar esse elemento onde tu tem entra com uma variável x e ele vai fazer essa conversão por uma variável, uma grandeza y, por exemplo, um movimento, posição, e ele pode transferir uma grandeza elétrica como corrente, tensão. Tá? Esse seria um exemplo de um transdutor. Então, os transdutores e sensores industriais, eles podem medir posição, velocidade, aceleração, vibração, força, pressão, tensão e corrente elétrica, temperatura, densidade, viscosidade, pH, entre outros. A gente vai estudar alguns desses sensores na disciplina. O que a gente deseja? Tá? Que o sensor não interfira ou interfira minimamente nas variáveis do processo que eles estão monitorando. Por exemplo, um sensor de temperatura não pode influenciar na temperatura medida. E também deseja que essa conversão seja o mais fiel e repetitiva possível. Ou seja, que quando tu realizar a medição e tu for realizar ela outras vezes, ele consiga reproduzir o mesmo resultado com uma menor incerteza possível e uma maior reproducibilidade. Tá? Idealmente, um sensor não extrairia nenhuma energia do mensurando, possuiria uma dimensão nula, não possuiria massa e não receberia energia de nenhuma fonte. Mas isso é o ideal, na prática não é o que ocorre. A gente pode classificar os sensores como passivos e ativos. Qual que é a diferença de um sensor passivo para um ativo? Um sensor passivo ele gera diretamente um sinal elétrico em resposta a um estímulo. Não emitem radiação, retiram energia do processo. Por exemplo, um sensor termopar, ele, de acordo com a temperatura presente no ambiente, ele vai gerar uma tensão, uma tensão elétrica entre as suas duas extremidades. Ele tem duas juntas metálicas aqui dentro, que possuem uma função trabalho que varia com a temperatura. Então ela vai gerar uma tensão aqui dentro vai ter essas ligações, tá? Mas ele vai gerar nas suas extremidades uma tensão elétrica muito baixa, na ordem de micro ou milivolts, mas não precisa de nenhuma fonte externa. O próprio elemento sensor já consegue gerar um sinal elétrico em resposta a um estímulo, que no caso do estímulo seria a agitação elétrica produzida pela temperatura. Tá? Sensores ativos. Sensores ativos requerem uma excitação por fonte externa, ou seja, eu vou ter que aplicar uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, tá? Para produzir o sinal de saída. Eles podem retirar ou inserir a energia do processo. Por exemplo, um alto-falante. Não, o alto-falante não é um bom exemplo, porque ele faz a conversão, ele é um transdutor de saída, ele está convertendo a energia elétrica na energia sonora. Tá? Mas um elemento de microfone também, ele vai gerar o pulso elétrico. Tá? A princípio ele é passivo, porque essa vibração vai gerar uma variação na corrente induzida, só que ele necessita uma fonte externa para gerar um campo magnético, daí essa vibração vai alterar a corrente induzida. Então ele precisa de uma tensão, precisa de uma fonte externa para gerar o sinal elétrico. Né? Existem transdutores simples, onde tu consegue com apenas fazer a conversão direta de uma grandeza física de entrada para uma grandeza física de saída, ou de múltiplos estágios. Vamos ver qual que é a diferença. Por exemplo, um detector de proximidade indutivo.
produz uma variação de tensão elétrica quando algum material ferromagnético se movimenta próximo ao sensor. Tá? Então, tu vai aproximar o material ferromagnético, tá? Vai ter uma bobina e um íon, que se chama um eletroímã, e essa variação, essa aproximação do material ferromagnético vai modificar o campo eletromagnético nas proximidades dessa bobina e vai variar a tensão induzida. Como a gente viu, a tensão induzida em um indutor depende do fluxo magnético que passa por essa bobina. Tá? Então ele é uma relação direta, está detectando a proximidade. Então a grandeza é posição. Quando está mais próximo, já tem uma variação de tensão elétrica. Agora, uma célula de carga. Tá? Digamos que eu queira medir a força, ou o peso dessa massa que eu estou colocando aqui numa célula de carga. Esse aqui é meu elemento transdutor, uma célula de carga, e eu tenho aqui o extensômetro, que seria o elemento sensor. Tá? O que acontece? Quando tu aplica o peso, essa célula de carga vai deformar, vai expandir ou contrair. Então ele vai converter força em deformação mecânica, e o extensômetro vai converter a deformação mecânica em variação de resistência elétrica. Então foram dois passos para que tu consiga converter a força em uma variação de uma componente elétrica. Tá? Eu posso até aplicar mais um estágio, se eu tiver uma variação, por exemplo, de resistência, que ocorreu por essa deformação de um extensômetro. Se eu aplicar, por exemplo, uma fonte de corrente nessa resistência, nesse extensômetro, alguns amperes, eu vou ter também uma variação de tensão. Eu posso, normalmente, se trabalha na processamento de dados com tensão elétrica, não com variação de resistência. Mas isso é só um detalhe. Aqui a gente vê que precisou dois estágios para converter a força em uma variação de uma grandeza elétrica. Primeiro a força em deformação mecânica e a deformação mecânica na resistência elétrica. Então a gente consegue, através de efeitos mecânicos, trabalhar com sensores, como por exemplo, utilizando molas, diafragmas, sistemas massa-mola, e os efeitos elétricos, a gente está mais interessado na disciplina, né? Pela variação de resistência, termos resistivos, ou seja, a mudança de resistência com a temperatura, a mudança de resistência com efeitos mecânicos, com efeitos elétricos, como efeito fotoelétrico, né? Aqui o fotocondutivo, a incidência de ondas eletromagnéticas pode aumentar ou diminuir a quantidade de portadores de carga em um material semicondutor, por exemplo, pela variação da capacitância, variação da indutância, efeito fotoelétrico, termoelétrico, enfim. Tá? Por exemplo, efeito piezoelétrico, geração de tensão elétrica em resposta a uma pressão mecânica em cristais. Tá? Pode ser usado um sensor de pressão. Tá? Mecânicas relativas eu não vou entrar muito no detalhe também, porque a gente está falando mais das questões de sensoriamento por grandezas elétricas. Tá? Um sensor mais simples, vamos dizer assim, com a função de transferência mais simples, depois a gente vai ver a função de transferência de uma grandeza elétrica, é a chave mecânica. Aí ele pode ser utilizado como um sensor de proximidade ou de presença, de um ausência ou presença de um objeto. O que ela faz? Ela vai ligar ou desligar uma chave. Tá? Aqui tem um desenho ali. Ela tem uma posição. Tá? Digamos que eu esteja conectando um terminal a outro. Né? Normalmente, então, está fechado. Então, se eu estiver monitorando a resistência aqui, seria um fio. A resistência é igual a zero. Só que, por algum motivo, seja mecânico ou elétrico,
eu vou deslocar essa chave para cá e ela vai abrir. Então, no momento que eu fizer isso, entre os meus terminais, eu vou perder essa conexão e se torna um circuito aberto com resistência infinita. Tá? Então, o que que acontece? Tu tem uma resistência desligada, onde a resistência vai ser infinita, aqui ficou esse ponto de interrogação. Normalmente, quando tu pressiona um botão ou uma chave, ela tem uma trepidação até aqui na ordem de micro, nanosegundos, tem essa trepidação até que ela esteja ligada. E a resistência dos terminais, em ohms, tá, vai variar de infinito, circuito aberto, para um circuito fechado. Tá, então aqui, digamos que seja tempo, o eixo X. A chave está desligada, eu liguei, a resistência vai variar de infinito para zero com essa oscilação. Qual que é a aplicação então de uma chave mecânica? É um sensor resistivo, porque muda a resistência. Tá? Ela pode ser empregada em máquinas de qualquer tipo, requer contato, tem umas tensões e correntes limites de operação para não danificar os contatos. Se tu aplicar uma tensão muito alta, ela pode romper. Tá? Indica então presença e ausência, pode ser utilizado também como limitador, pode ser um sensor para proteção, por exemplo, o fusível. Tá? O fusível, como é que ele funciona? Ele tem uma corrente que passa por ele, pode funcionar como uma chave fechada, ele é normalmente fechado. Se a corrente for muito elevada, ele vai expender uma potência muito elevada, I ao quadrado vezes R. À medida que for aumentando a potência, a corrente, seja porque fechou um curto-circuito em alguma parte do circuito como um todo, vai aumentar a potência e ele vai queimar, vai abrir, vai se tornar um circuito aberto, resistência infinita, e vai proteger, por exemplo, um eletrodoméstico, tá? Que estaria sendo protegido por esse fusível. Tá? Uma tensão aqui, sei lá, de 220 volts. Tem um fusível de proteção, um elemento, um eletrodoméstico, e abriu o fusível, limitou a corrente máxima que o eletrodoméstico suporta para ele não queimar. Então, em vez de tu queimar o eletrodoméstico, tu vai queimar um fusível que custa centavos. Ah, então aqui tem uma chave mecânica que, dependendo da posição da porta, isso aqui é uma porta de um avião, se está aberta ou se está fechada. No momento que fecha, ela fecha um contato interno aqui, não dá para ver, mas ela vai fazer o fechamento desse contato e tu vai detectar de que a porta do avião está realmente fechada ou não. Se estiver aberta, não vai ter o contato e daí tu identifica que não a posição da porta pela resistência dessa chave. Existem outros transdutores resistivos, como por exemplo um potenciômetro, a gente vai ver ele um pouco mais detalhe. O extensômetro, que mede a deformação linear, termorresistores. O extensômetro a gente vai ver na medição de força, termorresistores na medição de temperatura, e também os de luminosidade, que dependem do efeito fotoelétrico, que foi o que eu falei. A partir da incidência da luz, que é uma onda eletromagnética, eles emitem um maior número de portadores, aumenta a condutividade de um determinado material, normalmente semicondutores. Tá? Aqui tem um exemplo de um potenciômetro, e aqui tem exemplos de um extensômetro, aqui tem um exemplo de um potenciômetro, por exemplo. Aqui também é um potenciômetro. Esse aqui agora eu estou em dúvida exatamente o que é, não está dando para enxergar ali muito bem. Então, o potenciômetro, qual é que é a ideia? Fornece uma resistência em resposta à posição de um cursor. Tá? Então ele vai detectar, por exemplo, posição. Pode ser tanto posição linear como angular. Vamos ver um exemplo. Tá? Aqui eu tenho esse resistor. Tá? Digamos que aqui esteja o meu cursor. Né?
Então, eu tenho esse resistor, uma resistência R, tá? E eu vou medir a resistência efetiva, pegando desse ponto até esse. Tá? A resistência de um resistor ela é dada pela resistividade elétrica, pelo seu comprimento dividido pela área. Ou seja, quanto maior for a área, menor é a resistência. Quanto maior for o comprimento, maior é a resistência. Quanto maior for a resistividade, maior é a resistência. Tá? Então, se eu for medir essa resistência Rx, ela vai ter o valor do ρ, que depende da resistividade no material, qual é o material desse resistor, do Lx, que eu vou chamar esse comprimento aqui, Lx, do, e da área da seção transversal, que seria esse círculo aqui, tá? Se for um resistor cilíndrico. Ou seja, se eu tiver um cursor aqui, se eu conseguir colocar um fio metálico de modo a eu conseguir linearmente modificar a posição desse cursor, nesse sentido, à medida que eu for diminuindo o Lx, tá? 0 até Lx, eu diminuo o Lx, eu diminuo a resistência. Se eu vou para o sentido contrário, se eu aumento o Lx, eu aumento a resistência. Então, eu consigo fazer que uma variação de posição resulte numa variação de resistência. Aqui tem uma ideia de um potenciômetro rotativo. Ele costuma ter esses filmes resistivos que vão nessa posição 3D aqui. Novamente, tu tem um cursor aqui e tu vai girando ele e ele vai entrando para dentro aqui. Ele vai mudando a posição do cursor. Tu pega o cursor, tu vai girando ele, ele vai entrando aqui para dentro. E a resistência efetiva, se eu pegar desse ponto até a ponta desse fio que está sendo enrolado, ou se eu adentrar mais para dentro do fio, pegar um ponto mais próximo, a resistência vai diminuindo. Por quê? Porque vamos esticar esse fio ali. Seria a mesma coisa que eu ter um terminal nessa extremidade aqui mais de fora e um terminal que está sendo deslocado nesse sentido. Eu estou levando o outro terminal para lá, mais próximo do terminal mais à direita, à medida que eu vou girando esse cursor. Tá? E com isso eu vou diminuindo o Lx. Novamente, a resistência Rx vai ser ρ Lx sobre A. Tá? Aqui eu desenho um fio, mas normalmente esses fios eles têm uma forma cilíndrica, eles têm uma seção transversal, que é a área. Tá? Então aqui é seção transversal do resistor. E aqui seria o comprimento. Tá? Comprimento efetivo, no caso. Então, o potenciômetro pode tanto medir uma posição linear como uma posição retangular. Aqui também, novamente, com uma haste aqui, tu pode mudar a posição de um cursor para modificar a resistência efetiva medida. Então, tem potenciômetros de fio, utilizados com base de níquel e cromo, só que ele tende a se danificar, tem um mau contato e varia com a temperatura. Muito fácil, a resistividade do níquel e do cromo é sensível à temperatura. Tá? Já os sensores cerâmicos, ele já tem uma variação muito menor em relação à temperatura do que os resistores de fio de níquel cromo. Tá? E no filme plástico, tu tem uma alta resolução. E também varia muito pouco com a temperatura. Por quê? Porque no resistor de fio, se tu mudar um pouco em relação à posição do cursor, tá? Tu vai ter uma variação muito grande de resistência. Enquanto que em filmes plásticos, a resistência ela costuma ser maior, mas também a variação de resistência é menor, tá? Pelo deslocamento. Então tem uma resolução
melhor, tá? Só que baixa sensibilidade, ou seja, tu modifica a posição e não muda tanto a resistência, tá? Então tu ganha em resolução, porque a resolução é a menor variação detectável, porém tu perdes na sensibilidade, tá? Que é a variação da saída pela variação da entrada. Então aqui tem algumas fotos de potenciômetros lineares, como este aqui, tá? E potenciômetros angulares. Aqui tem uma questão aqui de tu querer ver em qual é a posição que está um servo posicionador, que seria um motorzinho, tá? Tu tem que ele vai trabalhar com uma resistência multiplicado por uma corrente, por uma fonte de corrente, então uma tensão de referência, e mudando a resistência desse. Tu pode fazer o controle de velocidade, por exemplo. Tá? Tu tem uma determinada posição, tá? E daí tu pode monitorar ela fazendo o monitoramento da variação de resistência com uma fonte de tensão. Então vai ser teria aqui uma corrente contínua, mas se tu variar a resistência do terminal, vai diminuir ou aumentar a tensão efetiva que está sendo comparada aqui. Isso aqui seria um comparador. E daí tu pode, se a tensão de set point for maior do que a tensão medida, tu pode indicar para um motor girar para um lado ou girar para outro, e o redutor daí vai poder aplicar o ajuste no posicionador. Então tu pode aplicar, por exemplo, isso em um controle de esses carros que tem. Quando tu liga ele, o piloto automático para o carro, por exemplo, manter uma mesma posição. Ele vai vendo a posição do volante, se ele está deslocado ou não, a uma posição de referência, que seria a posição do centro, e vai atuar para corrigir essa posição através de uma atuação de um motorzinho. Tá? Por exemplo, então aqui está o caso, sistema de direção automática. Redução mecânica, um sensor potenciométrico de filme resistivo. Vai detectar a posição e pode fazer o ajuste. Tá? Também, então aquela seria um exemplo de aplicação para um potenciômetro medindo a posição angular, fazer o ajuste da posição angular de um volante, de uma direção. E no pedal, tu pode fazer o ajuste de uma posição linear. À medida que tu pressiona um pedal, tá? Se tu tiver ligado um potenciômetro linear aqui, tu pode movimentar o cursor no sentido de comprimir ou de expandir ele, modificando a resistência efetiva. Aí daí tu vai, com essa variação de resistência, tu pode ter uma variação de corrente, uma variação de tensão, e isso pode ser detectado então pelo um atuador para injetar ou aumentar ou diminuir a injeção de combustível, por exemplo. Tá? Então ele vai detectar, tu pisou no acelerador e ele detectou que isso aconteceu porque houve uma variação de resistência. Uma variação de resistência, se eu aplicar uma fonte de corrente, gera uma variação de tensão. Se eu aplicar uma fonte de tensão, gera uma variação de corrente. A gente não vai entrar em detalhes como funcionam os processadores, mas eles conseguem identificar essas variações e produzir sinais, então, a partir de um valor de referência de que, agora então vamos acionar um motor, vamos reduzir um motor, vamos abrir a válvula de combustível, vamos fechar a válvula de combustível, enfim, tá? A injeção ou não. Tá? Então, aqui só fica questão de condicionamento, tá? Porque eu falei para vocês aqui, o que se costuma fazer então é que o potenciômetro ele tem um cursor que vai variar, né? Então, digamos que aqui eu tenho uma resistência aqui apenas para limite de corrente e eu tenho aqui o meu potenciômetro.
Só que eu coloquei essa fonte de tensão. Tá? Então, dependendo da posição, vai mudar a resistência R1. Digamos que eu tenho aqui R1 e R2. Quanto mais para baixo, menor vai ser R1, maior R2. Quanto mais para cima, maior R1, menor R2. Então, eu vou variar essa tensão aqui, VR1. E essa mesma tensão está ligada aqui. Esse aqui é um elemento diodo, a gente não estudou, então não vou entrar em muitos detalhes. Mas essa mesma tensão está ligada aqui. Tá? Na verdade aqui está o potenciômetro. Aqui é só para botar uma... O diodo ele serve para botar uma tensão de referência aqui que não varia muito. Então essa tensão VCC aqui, digamos que seja 12 volts, mas eu quero trabalhar com outro valor, e para isso serve esse diodo. Então isso aqui esquece. Tá? Mas ele só vai reduzir, botar uma tensão menor aqui, mas não vamos entrar em detalhe nisso. E dependendo, agora sim, aqui esse P1 vai ser substituído por R2, R1, ou RA, RB, como vocês preferirem falar. E dependendo dessa posição aqui, maior vai ser a tensão na entrada de um amplificador, tá? Que aumenta a tensão que mantém a tensão, mas aumenta a capacidade de fornecer corrente, então aumenta a potência na saída. Tá? Então, pequenas variações de tensão podem ser amplificadas para controlar daí, os atuadores. Isso aqui é só para mostrar como funciona, mas não é tão importante. Tá? Mas é só para vocês terem essa noção de que tem a etapa de detecção, que se dá pela uma variação de resistência, só que quando tu aplica uma fonte de tensão, essa variação de resistência gera uma variação de tensão. Essa variação de tensão pode ser amplificada, porque normalmente a variação de resistência é muito pequena, então é na ordem de mili, micro ou poucos ohms, então a variação de tensão também vai ser baixa, e daí costuma se colocar num bloco amplificador para que amplifique proporcionalmente esse sinal na saída do sensor para ser aplicado em motores, em acionadores, tá? Na etapa de controle. Tá certo? Então essa é a nossa primeira aula de sensores. Eu falei de dois sensores resistivos, a chave, e o potenciômetro. A gente vai ver mais sensores resistivos quando a gente estudar a detecção de força e de temperatura. Mas na próxima aula vamos falar um pouco sobre os sensores capacitivos também. Tá certo? Até a próxima aula.